Olá, sou Wilson Marques Pinto de Carvalho e o tema da minha iniciação científica é atributos microbiológicos em diferentes classes de solo na região da Mata Atlântica e as suas correlações com os atributos físicos e químicos do solo. O meu orientador é o professor Dr. Renato Marques, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade de fauna e flora, tanto a nível nacional até mesmo global. Atualmente se encontra na lista das áreas prioritárias à conservação no planeta Terra. Devido à alta... Esse trabalho foi realizado em áreas da planície litorânea paranaense, com o objetivo de avaliar os atributos físicos, químicos e microbiológicos do solo, em diferentes classes segundo a classificação brasileira de solos, proposto pela Embrapa em 2013. Para a coleta do solo foi utilizado entrada do tipo holandês, sendo realizada a coleta na profundidade de 0 a 5 centímetros. As áreas de estudo ficam localizadas em propriedades rurais na planície litorânea paranaense, nos municípios de Antonina, Morretes e Paranaguá. O clima com maior predominância, segundo a classificação de Köppen, é o AF litorâneo, porém ainda apresenta alguns vestígios do clima CFA subtropical. A tipologia florestal, segundo a classificação de Mack de 1950, é a floresta umbrófila densa. Após as amostras secas e peneiradas, seguiu-se para a análise química do solo. A metodologia utilizada foi proposta por Marques e Mota em 2003 e Dona Gema et al. Em 2011. Para a classificação do solo, utilizamos o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da terceira edição de 2018, no qual foi encontrada as seguintes classes de solo. Para a determinação do carbono da biomassa microbiana do solo, foi utilizada uma adaptação do método de irradiação de extração proposto por Ferreira et al. Em 1999. Partindo do pressuposto que ocorreu a normalidade dos resíduos, foi possível a aplicação do teste de Turing a 95% de probabilidade. Porém, não ocorreu diferença significativa estatisticamente entre as médias de carbono da biomassa microbiana das diferentes classes de solo. Através da análise gráfica, também foi possível realizar a correlação entre o carbono da biomassa microbiana do solo e o carbono orgânico do solo. Podemos visualizar que ocorreu uma correlação positiva entre essas duas variáveis. Também foi possível observar que ocorreu uma correlação positiva entre o carbono da biomassa microbiana do solo e a acidez potencial do solo. Também foi possível observar a correlação positiva entre o carbono da biomassa microbiana e o nitrogênio orgânico do solo. Neste gráfico, observamos a correlação positiva entre o carbono orgânico e a acidez potencial do solo. Através deste gráfico, foi possível observar a correlação positiva entre o teor de silt do solo e a soma de base dos cátions básicos do solo. Neste gráfico, também foi possível observar a correlação positiva entre o teor de argila do solo e a soma de base dos cátions básicos do solo. Mediante análise gráfica, foi possível observar que o carbono da biomassa microbiana demonstrou uma correlação mais significativa e resultados notáveis quando relacionado aos atributos associados à matéria orgânica do solo. Adicionalmente, os teores de silt e argila do solo exibiram uma correlação positiva com os cátions básicos do solo, com destaque para a argila devido à sua carga negativa. Em conclusão, observou-se que os atributos físicos, químicos e microbiológicos do solo apresentaram correlações positivas em alguns casos. Esse achado ressalta a complexidade das interações dentro dos ecossistemas terrestres, onde os atributos do solo desempenham um papel interligado com a saúde da microbiota do solo e na dinâmica dos nutrientes. Essa compreensão integrada é essencial para uma gestão sustentável dos solos e a preservação dos serviços ecossistêmicos vitais que eles fornecem. Essas foram as referências que eu utilizei como base para a realização desse trabalho. Gostaria de agradecer especialmente ao professor Renato Marques pela orientação e ao programa PIBIC e a todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado.